Olá, meu nome é Rafaela e a nossa ideia é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do quarto mandamento, honrar pai e mãe. E para falar sobre esse conteúdo eu estou usando como base o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrinho amarelo aqui, que caso você ainda não tenha, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você conhecer. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quarto mandamento é o mandamento que encabeça a segunda tábua da lei. Quando eu era criança eu achava engraçado ver aqueles desenhos das tábuas dos mandamentos, porque em uma tábua tinha 1, 2 e 3. E os outros estavam todos os outros 7 mandamentos todos na segunda tábua. Eu achava aquilo tão engraçado, porque aquilo não devia ir igual para ficar mais bonitinho, né? Você sabe por que eles são divididos dessa forma? Você também já se sentiu incomodado esteticamente com essa separação? É que os 3 primeiros mandamentos, eles se referem às nossas obrigações para com Deus. E os outros 7 mandamentos se referem às nossas obrigações para com o próximo. Então, por isso que eles são divididos dessa maneira. E o quarto mandamento é o primeiro mandamento da segunda tábua. Então, veja, Deus quis que depois dele mesmo, nós honrássemos também os nossos pais. As pessoas que nos deram a vida, que nos levaram, nos aproximaram de Deus, nos ensinaram o caminho para Deus. Então, para o nosso próprio bem, Deus os revestiu da sua autoridade. E esse mandamento também abrange os outros parentes do grupo familiar. Afinal de contas, uma família unida, uma família harmoniosa, ela traz orgulho, traz alegria aos pais. E a família cristã é uma comunhão de pessoas. É um reflexo da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um reflexo da obra procriadora e educadora do Pai. É na família que nós somos convidados a partilhar as orações e também os sacrifícios. O Catecismo ressalta aqui nesse trecho o quanto a oração em família ajuda a aumentar o amor entre ela, ajuda a fortalecê-la. O quarto mandamento, ele ilumina todas as relações da sociedade. Olha só que interessante. Em nossos irmãos, vemos os filhos dos nossos pais. Em nossos primos, vemos os descendentes dos nossos avós. Em nossos concidadãos, os descendentes da nossa pátria. Nos batizados, o filho da nossa mãe igreja. E em toda pessoa humana, o filho de nosso Pai do céu. Muito bonito isso, né? Na verdade, nós somos todos uma grande família. E é na nossa família doméstica, na nossa casa, que a gente aprende como que a gente se relaciona com os outros. Primeiro a gente aprende como que se relaciona com os pais, com os filhos, com os irmãos. Aprende na prática a viver esse amor, a viver o perdão entre família, coisa que não é nada fácil. E aí a gente vai expandindo esse amor, essa evangelização para fora das nossas casas. Mas o primeiro lugar onde a gente aprende tudo é dentro de casa, é dentro da família. Então, por isso que esse acaba sendo o mandamento que norteia o nosso relacionamento com o mundo todo. Eu não vou falar muito sobre isso, não vou me prolongar muito nesse assunto, mas é interessante vocês saberem que é dentro do quarto mandamento que o catecismo trata a respeito das obrigações das autoridades, das obrigações dos políticos e também das nossas obrigações como cidadãos. Ele ressalta que nós devemos sim obediência e respeito a todas as autoridades que foram instituídas por Deus para nos governar, para nos orientar aqui nesse mundo. Mas eu acho que esse tema vai acabar ficando um pouco à parte, vai ficar um vídeo muito prolongado, então vamos deixar isso para um outro momento. Hoje vamos focar apenas na família. Vamos lá, a paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Deus, ele dá aos pais autoridade sobre os filhos. E, portanto, o respeito que devemos ter aos pais é um fruto do reconhecimento que a gente tem do dom da vida que eles nos deram. Eles deram a vida, nos deram o amor, nos deram os frutos do seu trabalho para que a gente pudesse crescer em sabedoria, graça, estatura. E vocês sabem, a Bíblia tem muitas palavras que falam a respeito do quão é agradável ao Senhor o filho que respeita o seu pai. Inclusive, o quarto mandamento é o primeiro mandamento que vem com uma promessa. A palavra nos fala lá em Efésios: honra teu pai e tua mãe, para seres feliz e teres uma longa vida sobre a terra. E aí eu vou citar também uma outra passagem que está em Provérbios. Um filho sábio ama a correção do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. Então, o quanto é importante a gente ter humildade desde criança para saber reconhecer, para saber acolher a correção dos nossos pais. Inclusive, o que o catecismo nos fala é que mesmo depois de adulto, é prudente que a gente ouça e peça e ouça os conselhos dos nossos pais. Depois que a gente está casado, depois que a gente tem os nossos próprios filhos, como é bom a gente poder contar com essa ajuda. Como é valoroso a gente poder acolher a experiência de vida daqueles que já traçaram aquele caminho que estamos percorrendo agora.
Isso tudo é do agrado de Deus. E aqui o catecismo frisa bem que enquanto o filho viver na casa de seus pais, eles devem obediência. Ele deve estar preocupado com o bem-estar deles, com o bem-estar de toda a família. E que essa obediência deve se estender também aos seus educadores, aquelas pessoas a quem os pais confiaram a sua educação. Porém, ele deixa bem claro que se o filho estiver convicto moralmente de que aquela ordem não está correta, de que aquela ordem é moralmente má, então ele não tem a obrigação de obedecê-la. Muito pelo contrário, ele não deve segui-la. E aqui eu gostaria de citar aquela passagem em que Jesus fala: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. À medida em que a pessoa vai crescendo, ela vai tendo discernimento das coisas, em que ela vai aprendendo sobre a moral, aprendendo sobre o que é certo e o que é errado, e ela recebe uma má instrução, mesmo que seja vinda dos seus pais, ela não deve obedecer. Ela deve primeiro honrar a Deus, ela tem que estar mais preocupada em obedecer a Deus do que em obedecer ao pai, à mãe que está ali dando um ensinamento errado, contrário àquilo que Deus manda. E é também importante ressaltar que a obediência aos pais, ela acaba com a emancipação do filho, porém o respeito não deve acabar nunca. Então, mesmo depois de adulto, os filhos eles devem, na medida do possível, continuar ajudando seus pais materialmente, emocionalmente, no momento de dor, de angústia, de doença, eles sempre devem estar presentes. E é interessante porque quando a gente pensa em honrar pai e mãe, fica parecendo que esse é um mandamento apenas do filho para com o pai. Mas não, é um mandamento que envolve também quais são as obrigações dos pais para com os filhos. Afinal de contas, como é que o filho vai conhecer a Deus? Como que o filho vai conseguir seguir o caminho trilhado por Deus se ele não tiver a orientação, se ele não tiver o auxílio dos seus pais? Então, portanto, é um mandamento que anda ali em via de mão dupla. Como é que o pai vai querer que o filho o honre, o respeite, se ele não ensinou isso para ele quando ele era criança? Então, a própria palavra nos exorta falando o seguinte: aquele que ama o filho usará com frequência o chicote. Aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Então veja que o primeiro dever do pai é dar exemplo para o filho, né? Essa é uma boa maneira do filho não se revoltar contra o pai, que é aquela velha frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A melhor forma de educar é com o exemplo. Mas aqui ele fala também claramente do chicote. Ele fala da correção, ele fala que ele usa inclusive o termo com frequência. Então o pai e a mãe ele tem que estar o tempo todo atento àquilo que o filho está fazendo e pronto para corrigi-lo. Hoje em dia está muito na moda, né, esses pais que acham que os filhos são todos uns coitadinhos, que não podem corrigir, tem que tomar todo cuidado com o que falam. Os filhos são os alecrinzinhos dourados, né? Ninguém pode falar nada, nasceram especiais e podem tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de guia de educação, né? Essas educações modernas aí que dão umas dicas que são bem contrárias àquilo que a palavra nos exorta. Se o pagão ele vive como ele quiser, tá tudo certo. O pagão vive como pagão. Agora, se a gente é cristão, a gente tem que viver como cristão. E isso em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, o catecismo, eles nos trazem essas exortações, esses direcionamentos para que a gente saiba, inclusive, como cuidar dos nossos filhos, como educá-los para Deus. E a Bíblia fala claramente aqui, criai-os na disciplina. Então, cuidar dos filhos aqui na rédea curta faz parte do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Afinal de contas, é no lar que nós aprendemos a formação das virtudes. É no lar que nós devemos ensinar os nossos filhos sobre a abnegação, sobre o domínio de si, sobre como fazer um reto juízo das coisas. São os pais que devem ensinar os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. É no lar que nós aprendemos a ser solidários uns com os outros. É no lar que os pais ensinam os filhos como que eles vão fazer para se defenderem das desordens e das crueldades desse mundo. Lá no sacramento do matrimônio, os pais eles recebem o presente, o privilégio e também a responsabilidade de evangelizar os seus filhos, de educá-los na fé. Afinal de contas, lembra que quando a gente casa, a gente promete a Deus que nós aceitamos os filhos que Ele nos mandar e que criaremos ele na fé, dentro da igreja. Igreja católica, diga-se de passagem, né? Se a gente casa na igreja católica, a gente está prometendo criar os filhos dentro da fé católica.
Não vale ir lá pedir o sacramento para o padre e depois querer criar os filhos dentro de uma denominação qualquer. Então é desde a mais tenra idade que nós temos a obrigação de começar a direcionar os nossos filhos na fé. A mãe, o pai, os avós, eles vão ensinando os filhos a fazer as orações diárias, vão ensinando para eles sobre a existência de Deus, sobre a obediência que nós temos que ter a Deus. E isso tem que começar desde muito cedo. A gente tem que fazer com que o ambiente doméstico seja propício para que o nosso filho conheça a Deus. E o catecismo nos fala que mais de uma vez sobre o peso da responsabilidade dos pais de dar um bom exemplo para os filhos. Ele até usa o termo aqui, dar um bom exemplo é uma grave responsabilidade dos pais. E aqui nessa questão dos deveres dos pais para com os filhos, o catecismo termina falando a respeito da liberdade que os pais devem dar aos filhos para escolher o seu estado de vida e também a sua profissão. É claro que é importante que os pais exortem, conversem a respeito disso, mas que respeitem qual a vocação, qual é o chamado do seu filho, da sua filha. Os pais eles não podem querer constranger seu filho nem na escolha da profissão e nem na escolha do seu cônjuge ou na escolha da sua vocação. Caso o filho deseja ser um religioso, a filha uma religiosa, o pai e a mãe não devem se opor a isso. E eu pulei uma parte bem importante. Aqui no catecismo ele também fala sobre a responsabilidade que os pais têm de escolher uma boa escola para o seu filho. Claro, na medida das suas possibilidades, na medida da sua realidade, o pai vai ver aquilo que se encaixa melhor à realidade cristã daquela família. Então, por isso é muito importante que o pai e a mãe não apenas coloquem o filho lá na escola e entendam que já cumpriram o seu dever, mas que eles acompanhem todo o desenvolvimento escolar do seu filho, que eles saibam tudo aquilo que está sendo ensinado, que ele cuide do seu filho como um todo, cuide de todas as suas necessidades materiais, intelectuais e também espirituais, que cuidem da criança com amor, com atenção, da melhor maneira possível. E eu quero encerrar o vídeo de hoje com uma frase aqui que eu achei muito bonita. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento dos seus pais em santidade. Que a gente nunca se esqueça de que filho é bênção nas nossas vidas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te ajudar a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!